Olá, nós estamos aqui num dia de uma grande vitória. Inspirou aquela medida provisória que queria privatizar o saneamento no Brasil. Vejam, esse momento do liberalismo econômico, do capitalismo financeiro, que eles estão comprando todas as riquezas naturais, energia, água, petróleo. E aqui hoje nós teremos a aprovação daquela medida provisória para privatizar as empresas estaduais de água. Por exemplo, no meu estado privatizariam a Sabesp. E nós tivemos uma grande vitória. E nós estamos hoje do lado de um grande ator dessa vitória, que é Afonso Florencio. Nós estamos aqui, Paulão de Alagoas, eu de São Paulo e Afonso Florencio da Bahia. Por isso eu vou passar ao Paulão para falar um pouco dessa vitória e nós vamos passar para esse ator que eu creio que foi o ator principal da derrota dessa medida provisória. Sem dúvida nenhuma, Paulo Teixeira, foi uma vitória, e a vitória foi uma vitória da articulação, a capacidade de fazer política. Mas a gente tem que agradecer também os sindicatos dos trabalhadores em vários estados, né? A FNU, no caso da Alagoas, eu tive a oportunidade de ser presidente dos sindicatos urbanitários, que congrega também o setor de água e saneamento. Foi uma medida de muita articulação, e essa capacidade do Afonso Florencio, que já foi nosso líder, mas do ponto de vista demonstra a capacidade que tem no plenário de fazer essa discussão com os partidos. E o tempo ganhou e a gente conseguiu evitar a privatização, que é um setor estratégico para o Brasil. Os países que privatizaram voltaram a estatizar. E o Brasil controla mais de 20% da água doce do mundo. É por isso que a Nestlé, a Coca-Cola tem tanto interesse. Mas a gente aqui quer destacar o papel do Afonso. O Afonso foi, sem dúvida nenhuma, o nosso Pelé no meio de campo, articulando, postergando, fazendo questão de ordem, e uma vitória do Brasil, da classe trabalhadora. Parabéns, o PT, que tem uma liderança como Afonso, Paulo Teixeira, eu estou incluso também, mas ele, sem dúvida nenhuma, né, Paulinho? Foi o nosso capitão. É isso. O capitão que fez o gol correto. Show de bola, meu líder. Obrigado, Paulão, Paulo Teixeira, internautas, vocês que nos assistem. Essa MP, a MP 868, é uma reedição da MP 844, do governo Temer. A 868 foi publicada ainda no dia 28 de dezembro de 2018. Portanto, na nossa interpretação, ela é inconstitucional, porque foi publicada logo após a MP 844 ter sido não lida no plenário da Câmara e ter expirado o prazo. E a Constituição estabelece que uma medida provisória não pode ser editada na mesma legislatura, reeditada, matéria legislativa rejeitada. Mas ela ganhou a cara de Bolsonaro. O senador Tasso Gereissati fez um PLV dialogando diretamente com o ministro Guedes, Paulo Guedes. E Paulo Teixeira, Paulão, é impressionante porque o ministro do Desenvolvimento Regional veio a uma audiência pública na comissão especial e verbalizou acordo conosco nos itens mais relevantes em que nós nos opunhamos ao texto da MP. O ministro Paulo Guedes o desautorizou publicamente e, articulado com o Tasso Gereissati, fez um texto ainda pior do que o da MP. Qual é o Tasso Gereissati, que é o senador Coca-Cola, né? O deputado Glauber Braga, que nos ajudou muito na obstrução, a deputada Alice Portugal e outros parlamentares ajudaram também. Ele chamou naquela sessão o senador Gereissati de senador Coca-Cola, e isso repercutiu muito na hora da audiência, na sessão em que foi votado o texto. Eles conseguiram derrubar a nossa obstrução. Mas, muito rapidamente, eu quero dizer para vocês o seguinte: hoje existe
um instrumento de contratação das empresas estaduais pelos municípios, que são, pela Constituição, os titulares do serviço. Se chama contrato de programa. Está previsto na Constituição a gestão associada entre entes públicos. O que a MP faz? Extingue essa forma de contratação. Um procedimento que está previsto na Constituição, a MP extingue. E diz que terá que ser feito contrato de concessão e que terá obrigatoriamente que ser feita licitação pelos municípios. Qual é a consequência óbvia de um procedimento desse tipo? Os municípios superavitários serão operados por empresas privadas, os deficitários por empresas públicas. Os superavitários terão tarifas altas, porque depois de vencida a licitação, as empresas privadas pedirão reequilíbrio tarifário. E as empresas públicas, operando sistemas deficitários, terão de fazer majorar a tarifa, fazer tarifa mais cara, porque não haverá subsídio cruzado. Então, essa é a MP da tarifa cara e da falta d'água. Em cada um dos estados de vocês, há empresas públicas importantes. Claro que os serviços precisam melhorar, mas a solução não é inserir de forma inconstitucional a obrigatoriedade de que o serviço seja prestado pelas empresas privadas. Por isso, a vitória de hoje é uma vitória da bancada do Partido dos Trabalhadores. Apesar de eu ter sido titular da comissão mista, vocês participaram diretamente, Paulo e Paulão, estiveram presentes nas mobilizações aqui na Câmara, os urbanitários vieram inúmeras vezes, Paulo como membro também da Comissão de Desenvolvimento Urbano, desde o ano passado acompanhou muito de perto, Paulão como um dirigente político que tem relação com os sindicatos urbanitários e merece destaque. Os governadores, através da Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Saneamento, que os presidentes das empresas são nomeados a partir de indicação dos governadores, geralmente passa no Conselho Deliberativo das empresas, mas é indicação dos governadores. Apenas São Paulo queria privatizar a Sabesp. Né? São Paulo tem o propósito de transferir o controle acionário da Sabesp, e essa medida provisória, Paulo, inevitavelmente levaria a uma depreciação dos ativos da Sabesp, porque ela perderia os contratos de programa. Então, ia cair o preço, os acionistas iam perder dinheiro com esse modelo de privatização que eles estavam propondo. E São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, os três únicos governadores que não assinaram a carta dos governadores. Então, a AESB, a ASEMAI, que é a Associação de Municípios Prestadores de Serviços de Saneamento, a ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a Frente Nacional de Saneamento, que não é uma frente parlamentar, é uma frente do movimento social, a Federação Nacional dos Urbanitários, a Federação Nacional dos Sindicatos de Engenheiros e várias entidades, Frente Nacional dos Prefeitos, a Associação Brasileira de Municípios e o movimento nacional chamado ONDAS, que é o movimento da sociedade civil em defesa da água. E eu quero dizer a vocês que a luta vai continuar, porque o presidente Rodrigo Maia anunciou que o governo está dizendo que enviarão para a Rede Lei com urgência constitucional. Em São Paulo e em Alagoas já houve mobilização. E nós vamos precisar continuar a ter mobilização nos estados, Paulo. E um projeto de lei, ele passa por várias comissões, vários debates, audiências públicas, não é? Não é como uma medida provisória que, num pouco tempo, pode resolver um tema tão importante de maneira inconstitucional, como você disse, porque ela estava reeditando uma medida provisória já editada no governo do Temer, não é isso? E foi reeditada no mesmo período do governo Temer, não é? Mas, gente, olha, um agradecimento imenso, né? E poder contar essa vitória. Fico muito feliz, parabéns, você que foi o nosso representante lá, parabéns, Paulão, por todo o esforço. E agora, gente, vamos continuar a mobilização contra a privatização do sistema de água em todo o Brasil. O que nós precisamos é um sistema que amplie a cobertura com tarifas módicas e não que privatize e diminua a cobertura, como acontece em Manaus hoje, não é isso? Exatamente. E faça
tarifas caríssimas. Então, e estamos juntos nessa vitória e felizes. Eu queria fazer uma observação, deixar para o Florencio. Paulo deu destaque, porque os internautas fazem a seguinte pergunta: o que veio para essa casa foi uma medida provisória, o nome já está dizendo provisória, e ela vai ser arquivada, não é? O presidente, ele não tem prerrogativa de apresentar a mesma medida com o mesmo conteúdo para o exercício 2019. É bom esclarecer isso bem. Mas vem com um projeto de lei, como disse o Paulo Teixeira. Então, o que a gente não pode ficar é o seguinte: a vitória foi fundamental, devemos comemorar, mas vai ter outras lutas, não é isso, Paulo Teixeira? É isso. E Afonso, a gente tem que se preparar, tem um pequeno fôlego agora, que vem recesso depois, né, Afonso? É para você explicar, e a gente tem que continuar a luta. E o logo foi criado com muita inteligência. Água não é mercadoria, água é um direito. E para encerrar, destacar que houve grandes mobilizações dos trabalhadores das empresas públicas estaduais, grandes eventos, tanto no advento da 44 quanto da 68. E eu cunhei a seguinte frase: a luta foi das trabalhadoras e dos trabalhadores, mas a vitória é do povo brasileiro, porque é o horizonte de ainda poder ter a expectativa de ter água tratada, quem ainda não tem, de coleta dentro do esgoto, quem ainda não tem. Eu tenho dito, Paulo Teixeira, Paulão, que para qualquer projeto de lei melhorar o desempenho hoje do setor de saneamento, precisa, primeiro, excepcionalizar a emenda constitucional 95 para garantir OGU, Orçamento Geral da União, em áreas deficitárias. Precisa de empréstimo subsidiado para as empresas e para os governos investirem em saneamento, já que talvez não haja OGU suficiente. Portanto, não é privatizando que vai resolver, porque a gente sabe, nesse setor, como em todos os outros, o setor privado para investir precisa de crédito subsidiado ou de exoneração tributária, e não irá operar os sistemas deficitários. Por isso, a luta contra a medida provisória agora se estende, como vocês bem disseram, a luta contra um PL de urgência constitucional, se ele não vier ao lado de recursos públicos não onerosos e onerosos para investimentos. Quero parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras das empresas públicas de serviços de saneamento municipal. Agradecer Paulo Teixeira, agradecer Paulão, saudar os trabalhadores e trabalhadoras dos seus estados, agradecer que vocês estiveram conosco o tempo todo aqui na Câmara com esse movimento. Agradecer a vocês que nos acompanham, um abraço carinhoso, vamos continuar na luta. Água é um direito, não é mercadoria.